Fala, galerinha do YouTube! Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula de resolução de problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum e também o máximo divisor comum. Na aula anterior, eu resolvi um problema com vocês que envolve o mínimo múltiplo comum e prometi que iria resolver posteriormente um problema de aplicação onde nós temos o MDC. E aqui está o problema. Tá? No MDC, pessoal, nós vamos ter que ter atenção em algumas palavrinhas, ou às vezes até uma única palavrinha-chave que vai nos mostrar que o problema é um problema de aplicação do MDC. Tá? É muito comum os alunos terem dificuldade na hora de interpretar o problema, que a dificuldade deles é a seguinte: é um problema de MMC ou é um problema de MDC? Essa é a maior dificuldade. E para nós tirarmos essa dúvida, basta nós, primeiro, verificarmos o que o problema está perguntando. Segundo, nós vamos analisar. Quando o problema, pessoal, que envolve MDC, que é o nosso caso, quando ele perguntar qual é o maior comprimento, qual é a maior medida, quando falar de medida máxima, comprimento máximo, quando o problema fizer esse tipo de pergunta, podem ficar certos que o problema está envolvendo o MDC. Ao passo que o MMC, que a gente viu na aula anterior, o MMC ele vai falar de algo que vai acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Quando eu falar de algo que vai acontecer ao mesmo tempo, nós temos o MMC, o mínimo múltiplo comum. E quando o problema falar de medida maior, medida máxima, comprimento máximo, quando vocês virem a palavrinha máximo ou um sinônimo dessa palavra, podem ficar certos que o problema é um problema que envolve o MDC. Tá? Então vamos resolver esse problema aqui. Tá? Esse problema fala o seguinte: em uma confecção há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Então, vamos relembrar do que a gente comentou aqui. Esse problema é um problema característico de MDC. Por quê? Eu falei que no problema normalmente tem a palavrinha mágica ou as palavrinhas mágicas, tá? E nesse problema aqui, a palavrinha aqui é o quê, ó? Maiores. Ó. Maiores o quê? Possíveis. Olha lá. Maiores possíveis da ideia de quê? Maior comprimento, tá? Máximo. E aí, quando fala de maior possível, máximo possível, ele está falando do quê, ó? Do MDC, do máximo divisor comum, pessoal. E nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar o MDC entre 120, 180 e 240, tá? E aí, ao encontrarmos o MDC desses três números, nós vamos responder a questão, tá? Então, vamos fazer aqui do lado, ó. 120, tá? 180 e 240, tá? Três números aqui. Reparem que ambos, tá, são números pares, tá? Terminam em zero, então números pares ali. E eu posso começar essa divisão por 2, tá? Vou começar por 2. Lembrando que aqui nós vamos colocar números primos, tá? E os números primos, o primeiro número que a gente conhece que é primo é o 2, tá? Então, vamos lá. Começando aqui por 2, ó. 120
dividido por 2 dá quanto? 60. Tá? 180 dividido por 2, 90. 240 dividido por 2 dá quanto? 120. E aí, deixa eu fazer uma observação. No MDC, tá? No MDC, embora o processo seja parecido com o MMC, vamos recapitular algo que a gente comentou em aulas anteriores. No MDC, pessoal, quando a fila toda de números for divisível pelo número primo que está aqui, quando todos os números dessa fila for divisível pelo número primo, eu vou fazer o quê? Marcar esse número primo aqui, tá? Vou marcar. Continuando, eu tenho 60, 90 e 120. Dá para continuar a nossa divisão, ó, por 2, tá certo? 60 dividido por 2 dá quanto? 30, tá? 90 dividido por 2 dá quanto? 45. E 120 dividido por 2, 60. Como esses três números são divisíveis por 2, eu vou marcar esse cara também. Tá certo? Agora ali, ó, eu tenho 30, 45 e 60. Dá para continuar dividindo por 2? Dá, tá? Dá para continuar dividindo por 2, não tem problema. Ó, o 2 aqui. 30, quando eu divido por 2, dá quanto? 15. Tá? 45, pessoal, 45 não é divisível por 2. Então, quando eu tiver um número aqui na minha fila que não for divisível pelo primo que eu tiver aqui, nós vamos repetir esse número, tá? Então, 45 eu repito, tá certo? E aqui 60 dividido por 2 dá 30. 30 aqui, perfeito. Agora, observe, nessa terceira fila aqui, tá? Nessa terceira fila, apenas o 30 e o 60 são divisíveis por 2, o 45 não é. Isso quer dizer o quê? Que esse 2 nós não vamos marcar. Esse 2 vai ficar aqui sem marcação, tá certo? Continuando aqui, nós temos 15, nós temos 45, nós temos 30, tá? Eu posso continuar essa divisão ou por 3, tá? Poderia fazer por 2? Até poderia, porque 30 é divisível por 2. Mas não vou fazer mais por 2, tá? Dá para fazer por 3 aqui e dá para fazer por 5. Eu vou fazer por 5, tá certo? Então, ó, por 5 aqui, 15 dividido por 5 dá 3. 45 dividido por 5 dá 9. E 30 dividido por 5 dá 6. Esse 5 aqui, ele vai ser marcado, pessoal. Por quê? Os três valores aqui são divisíveis por 5. Então, eu vou marcar esse cara aqui, tá? Continuando aqui, dá para dividir toda essa fila agora por quem? Por 3. Olha lá. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Toda essa fila é divisível por esse 3, tá? Então, eu vou marcar esse 3 aqui também, tá? E agora, ó, aqui, ou eu faço por 3 ou eu faço por 2, tá? Vou fazer por 3. 1 eu já tenho, perfeito. 3 por 3 dá 1. Esse 2 não é divisível por 3, então eu repito 2. E aí, para encerrar, por 2 aqui, 1, 1, 1. Consegui a minha fila. Então, aqui, ó, a minha divisão está o quê? É encerrada. Tanto esse 3 quanto esse 2, nós não vamos marcar, porque quando eu observo a nossa fila, nem todos os números dela são divisíveis pelos primos que estão aqui. Tá certo? E agora, nós vamos fazer o quê? A multiplicação apenas dos números que foram
perdão, dos números que foram marcados, tá? Então vamos lá. Ó, vou fazer aqui embaixo. 2 vezes 2 vezes 5. Quem mais? 2 vezes 2 vezes 5 e vezes o 3. Tá aqui. Então, ó, 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, isso vai dar quanto? Vou botar aqui embaixo. 60. Tá? Então, respondendo agora a pergunta, qual será o comprimento máximo de cada tira? Então, ó, o comprimento máximo, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, vou colocar aqui em cima. Ó, o comprimento máximo, tá, será de 60 centímetros, tá? Então, o comprimento máximo ali que ele quer saber vai ser um comprimento de 60 centímetros. Tudo bem, pessoal, com isso? Então, recapitulando a questão do MDC. O MDC, tá, ele vai ser utilizado quando nós observarmos perguntas como qual é a medida máxima, o comprimento máximo, tá? A gente pode mudar até a grandeza, qual vai ser a velocidade máxima, por exemplo. Quando envolver essas questões, nós estamos diante de um problema de máximo divisor comum, popularmente conhecido como MDC. Tudo bem, pessoal, com isso? Então, se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários para mim, para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Se inscrevam ali no canal youtube.com/praticando matemática com Alan. Nós temos ali o perfil no Instagram, @profalan_85, tá? Vamos praticar matemática juntos, porque praticando a gente aprende, praticando a gente não esquece. Eu costumo dizer, pessoal, que quem pratica não esquece, tá certo? Um abraço e até a próxima. Fui!